Bom, boa noite, gente. Na quinta-feira passada, a gente começou a falar sobre esse assunto aqui, né? O que faz um curador na posição de Chief Technology Officer de um centro cultural. É um assunto interessante se a gente for pensar, né, um responsável pela, né, um chefe executivo de tecnologia, né, num centro cultural, né, o centro cultural em questão é a Serpentine Gallery, o Chief Technology Officer, né, o CTO, é o Ben Vickers, que é um cara que eu descobri aí, acho que há uns meses atrás, e fiquei muito interessado nas atividades dele, me inspirou bastante, então resolvi pesquisar um pouquinho mais e compartilhar com vocês. Essa é uma live da nossa série Arte Conecta, que são lives para quem quer desenvolver um olhar contemporâneo. E esse olhar que às vezes a gente subestima, mas dá um bom trabalho aí para a gente. Tudo bom que está tudo bem. Então, estamos na parte 2, aí acho que você estava na quinta-feira passada, a gente começou e de repente eu vi que eu exagerei, tinha muito assunto, então a gente vai concluir hoje essa pegada, e é inspirado na Serpentine Gallery, é inspirado no Ben Vickers, essa pesquisa, e é curioso se a gente pensar, né, num responsável pela programação, tudo bom, Flávia? No responsável por uma programação digital de um centro cultural, né, normalmente a gente pensaria, oi, Quinho, tudo bom? Boa noite. A gente pensaria né, que a pessoa vai ser responsável pelo TI, resolver problemas de TI, ou por dar um suporte para a equipe de marketing. Na verdade, ele está fazendo toda uma revolução aí no nosso pensamento, na nossa visão de mundo, a partir das experiências dele com sistemas de rede, modelos de sociedade, e a relação do homem com a inteligência ao longo do tempo, ocultismo, é de uma riqueza aí a visão dele, que realmente vira de ponta cabeça, e ele fala que isso é necessário hoje, porque isso permite que a gente tenha referências, tenha repertório para reimaginar o mundo, e o período que a gente está vivendo depende, chama por esse tipo de reimaginação do mundo. Né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o Ben Vickers na passada, não vamos repetir, quem quiser ver a live anterior, um pouquinho sobre o Limazulo, né, que é esse projeto onde ele traz um novo modelo de organização, e acho que esse é um dos temas que me encanta, às vezes o pessoal me acha meio doido, porque eu estou nas artes, mas tudo bom, Dani? Mas me encanta, né, modelos de governança, porque eu acho que um dos grandes desafios no mundo passa por resolver problemas de governança, né, como é que você governa nações, como é que você governa o planeta, como é que você governa até o condomínio, edifício, acho que é um assunto bem interessante, e né, tem esse relatório sobre tribos, instituições, mercados e redes, onde ele fala nos 4 principais modelos de governança e como ele usa reflexões sobre como esses modelos de alguma forma se colidem e se encontram para tentar pensar no que seria possível daqui para frente como soluções. Fala, humano, tudo certo? E, e, e aí, enfim, né, ter repertório para criar algo novo. Aqui falamos um pouquinho sobre a Serpentine, a gente vai falar um pouquinho mais hoje, e depois sobre guildas a gente falou na live passada, vocês podem voltar, e a formação de narrativa, eu acredito que a gente tenha falado na live passada também, Future Art Ecosystem, eu acho também que são os futuros ecossistemas da arte, né, os ecossistemas anteriores eram um ecossistema que basicamente compreendia ali né, dos envolvidos na produção de pintura, escultura e arquitetura. E hoje o ecossistema da arte é um ecossistema que tem curadores, colecionadores, residências de TI, residências de jardinagem, tem uma série de trabalhos, né? Tem uma artista com quem eu fiz alguns projetos onde ela ia nos escritórios e fazia instalação nos escritórios. Então, e para onde está indo tudo isso, né? Então, esse é um dos relatórios aí que o Ben Vickers ajuda a publicar na Serpentine Gallery. Esse é o conhecimento dos 3%, né? Como que faz parte aí da nossa proposta de mostrar para vocês e estudar junto aí para ver como é que a gente faz parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E eu gostaria de colocar aqui que eu acho que essa questão de entender, às vezes eu encontro muitas pessoas que entendem, mas quando a gente vai ver o que elas produzem, ou a gente vai ver o que elas gostam, o que elas colecionam, ainda é moderno.
E aí acho que a ideia aqui é que a gente entendesse, mas que realmente começasse a circular no sangue, né, essa visão contemporânea, esse olhar contemporâneo, para a gente não ficar, né, acho que uma coisa é entender e estar na nossa HD, assim, né, na nossa memória. A outra coisa é isso entrar para o sistema operacional e a gente começar a operar como alguém contemporâneo. E acho que isso é fundamental. Várias pessoas, às vezes eu encontro e parece que elas entendem, mas aí quando a gente vai ver a produção delas ainda está 100 anos atrasado, ainda está o gosto. Então vamos tentar entender de uma outra forma, entender onde de fato a gente esteja sintonizado. Aí o Quinho depois poste alguns livros para quem está começando na arte contemporânea, por favor. Um, Posto alguns livros, tá? Vou pensar a respeito. O que é bom para começar? Vou pensar. Boa pergunta aí, obrigado, Quinho. Aliás, sabe o que eu podia fazer para você, Quinho? Eu tenho uma seleção dos livros que fizeram história. Talvez a gente pudesse fazer uma live sobre isso, sobre os livros que fizeram história. O que você acha da ideia? Que aí, se você vai atrás desses livros, você já entende os pontos de virada. Pode ser uma ideia, vamos pensar. Me diz o que você acha. Escultura Cida, boa noite. Veja se você gosta da ideia aqui. Aí eu vou te trazer para me ajudar a pesquisar a live. Oi, Psiqueca. E dando sequência aqui, a gente parou nesse, acho que era slide. Gostou, Quinho? Então depois você me manda um direct aí você me ajuda a pesquisar, que o desafio de fazer essas coisas é a pesquisa. A gente parou aqui no slide 15, tá? Aliás, na verdade, a gente passou do 15, acho que a gente estava 20 e poucos, mas eu queria recapitular desse ponto, onde ele cita esse relatório, e aí acho que para algumas pessoas, né, o porquê que tudo bom, Dani Explora, gostou da Dani Explora, então também me manda um direct aí vocês dois, e aí vocês me ajudam a pesquisar a próxima live sobre os livros que fizeram a história. Eu dou uma tarefa para vocês de pesquisa e a gente monta isso junto, tá bom? E aliás, falando vem bem em pauta aqui, porque a gente está falando de modelos de organização de sociedades, e um dos modelos é o modelo de rede colaborativa. Então, a gente faz nossa rede colaborativa de 3 aqui, o Quinho e a Dani me procuram, e a gente faz uma pesquisa colaborativa aí de uma live sobre os livros que fizeram a história. Bom, nesse relatório, que é um relatório importante, está aqui, quem estiver no YouTube está vendo, é um relatório aí, tribos, instituições, mercados e redes. Tá? Ele fala que a gente tem 4 modelos, historicamente, através dos tempos, de organização das sociedades. Um modelo de tribo, tá? Um modelo acho que tribo não precisa explicar, um modelo de instituição hierárquica, tá? Então, exército, Estado, igreja, corporações, um modelo de mercado de câmbio, tá? Onde você tem essa troca, e um modelo de rede colaborativa. Então, ele cita vocês já vão entender como é que isso repercute nos projetos de arte contemporânea dele. E acho que é fundamental, quando você faz uma pesquisa em profundidade, os projetos que você gera têm profundidade também. Muitos artistas, muito pessoal da arte, às vezes vem para mim e a pesquisa não tem profundidade. E aí o que acontece, o que nasce é raso também. Tá? Então, vamos lá. Ele pega esse relatório que fala desses 4 modelos e ele começa a pesquisar como é que esses modelos acontecem ao longo do tempo e vê que tem uma tendência sobre esse modelo de rede colaborativa hoje. E aí, quando ele olha esse modelo de rede colaborativa, ele começa a fazer uma análise para entender, porque às vezes a gente fica meio romântico, né? A instituição é hierárquica, a instituição é corporação, é Estado, é igreja, não sei o quê, vão para o modelo de rede. Aí fica todo mundo achando o máximo o modelo de rede, porque não tem hierarquia, não tem nada, e ele olha e fala, puxa, mas espera aí, vamos ser realistas, né? O modelo de rede tem uma série de problemas também, né? Como é que você lidera se você não tem hierarquia? Como é que você preserva conhecimento dentro daquela rede se você pode entrar e sair com tanta liberdade? E como é que qual que é o compromisso que uma rede tem com a comunidade local?
né? Então, porque uma rede potencialmente é transnacional, é infinita, é fluida, né? Então é muito bonito na poesia, mas e aí o que acontece? Qual que é o compromisso que ela tem com a comunidade local? Oi, Perfrazão. Oi, Gabriela Simval. Boa noite, gente. Então ele pega e começa a fazer essa análise, uma análise mais crítica, menos romântica, e ele chega à conclusão que pode ser interessante testar o modelo de rede, mas com uma sede, que uma vez que você tem uma sede, você gera um compromisso com aquele espaço, você aproxima as pessoas, se você tiver conhecimentos, livros, documentos, trocas, isso aterriza ali naquele espaço, e aí ele cria essa organização aqui que chama Unmonastery, né, que é um desmosteiro, né, se você for traduzir. E ele fala que ele escolheu esse conceito de mosteiro, né, junto com um grupo aí de 30 pessoas que estavam numa reunião em Estrasburgo, e é um conceito que aqui ele fala, né, o nome mosteiro é porque queríamos criar um espaço que não tivesse necessariamente um propósito fixo, tá? E isso é um espaço, já é um projeto de arte ali dele, a gente vai ver, ele pega isso também, ele migra, ele faz uma galeria com esse formato, tá? Mas que fosse meio multiuso, tá? Então é um espaço que ao mesmo tempo que ele permite que a rede aterrize, ele permite que a rede tenha uma base, que ele seja, mas que ele tenha uma certa fluidez, e historicamente que os mosteiros dificilmente ficavam num propósito fixo de fabricar cerveja. E aí ele olha os espaços de hackers, onde os hackers, oi Reinaldo, oi SG Valadão, ele olha os espaços de hackers e ele vê que os espaços de hackers, eles não têm... olha que interessante, quando você sai do romantismo e você olha, né, a realidade, que os espaços de hackers, eles não têm um compromisso com as comunidades. Oi, Yoara, tudo bom? Boa noite. Então, o que ele faz? Ele pensa, e se eu pegar, né, o aspecto positivo de um modelo de rede, mas aterrissar num espaço, esse espaço for fluido do ponto de vista de uso e tiver um compromisso com a comunidade. Aí você passa a servir a comunidade e você passa a mitigar esses, né, oi, Marcela Berger, esses aspectos negativos, né, de você operar em rede, e ele fala, bom, vamos testar, o mundo está uma bagunça mesmo, a gente precisa experimentar, se não experimentar a gente não chega em algo novo, oi, Aide, então vamos testar, e aí ele testa esse modelo que está aí no slide no YouTube, tá, do Unmonastery, isso é a captura de tela do site do Unmonastery, eu recomendo vocês entrarem e para ver o que é um experimento, né, de organização conduzida por um curador. Tudo bom, Marcela? Conduzido por um curador, tá? E olha que interessante, né? Porque é um projeto artístico, acho que às vezes a gente fica vivendo num passado, e alguém apontou em alguma das minhas aulas, num passado até colonial, né? Porque se a gente fica preso à tela, preso à escultura, isso era prática ali no período, né, europeu, período Elaine, no período renascentista, e por que não esculpir, criar com outro suporte, que seja organizações, que seja redes, vamos usar a criação de uma rede como um suporte de criação. E aí isso é muito contemporâneo, isso é muito interessante, né? E aí o Quinho pediu alguns livros base, a gente vamos montar uma live juntos, Quinho, estou contando com a tua ajuda. E aí, o que acontece? Quando ele cria esse site, é uma espécie de, né, de espaço de projetos que opera em rede, mas ele queria para as coisas realmente alavancarem, porque muita gente não sabe nem fazer projetos. Então ele criou esse negócio, aqui tem um dos eventos, tá, deles, mas é isso que eu queria mostrar, ele criou algumas cartas, tá vendo, card deck, que são cartas que ajudam a gerenciar reuniões, ajudam a gerenciar projetos, a entender que projeto tem começo, meio e fim, que tem responsáveis, tem um livro para se você quiser gerenciar o seu próprio mosteiro, tá? Então a ideia é que seja não só um mosteiro, mas né, uma espécie de pacote que ensine se você quiser criar o seu próprio e entrar para a rede deles.
Tem o Edge Riders, que é uma espécie de comunidade online para você se conhecer e trocar. E aí, esses mosteiros, eles têm 3 principais, compromissos, tá. Um deles é tentar fazer alguma coisa para ajudar a solucionar a questão do emprego, do alto desemprego, tá. E esse da imagem aqui, esse aqui é na Itália, tá. A ideia é que sejam vários estágios, vários, enfim, que se multiplique, mas esse é na Itália. Então, um deles é tentar fazer alguma coisa, né, para lidar com o desemprego, sobretudo o desemprego de pessoas muito qualificadas, né. Então, se você tem pessoas muito qualificadas desempregadas, oi, Beth, tudo bom? Se eles entram para esse mosteiro, de alguma forma eles fazem parte dessa comunidade em rede, que tem uma sede, tem um compromisso com a comunidade local, e essas cartas aí que ajudam eles a aterrissar, né, tornar os projetos concretos, né, ele quase que gamificou a condução de projetos, isso é muito interessante. Isso dá para entrar lá e dá para baixar, tá? Eu fiz um teste antes de fazer a pesquisa, é bem interessante. A outra é o segundo foco desses, né, desmosteiros, né, o unmonastery, a disponibilidade grande de imóveis vazios, né. Isso a gente tem na cidade de São Paulo, tem bastante, né, algumas cidades que eu conheço, tem bastante imóveis vazios, tem até um projeto fantástico do Fiesta Gates, onde ele ativa 60 galpões, né, é um projeto, é uma forma de ativação completamente diferente dessa, quem tiver interesse nisso, acho que recomendo olhar, tem um TED do Fiesta Gates que é fantástico, então, esse é um dos segundos focos, né, como é que a gente pode fazer alguma coisa com esses espaços e ativar esses espaços. Então, se você tem um formato de rede, se você tem mecanismos de ativação dessa colaborativa dessa rede, se você tem um espaço e você identifica que você tem um monte de outros espaços disponíveis, ele começa a viabilizar um movimento significativo com esse projeto. E um outro terceiro foco dos unmonasteries é o rolling back, deixa eu ver qual que é a tradução aqui que a gente conseguiu. O rolling back a redução, tá? A reversão da prestação reversão, acho que de prestação de serviços estatais. Então, se os serviços diminuem, se você tem espaço e você tem pessoas talentosas desempregadas, por que não fazer uma receita? Oi, Henrique, tudo bom? Oi, Lu Pigurário. Por que não juntar tudo isso em algo que possa ser produtivo? E aí ele fala que quando você tenta, né, criar essa receita para solucionar esses problemas, você de alguma forma está batendo de frente com o que ele chama de ficções econômicas, né, que o que a gente vive de alguma forma é uma ficção econômica, né, ou quando a gente vê acho que se a gente para pensar, né, tem uma diferença grande entre o sonho, a narrativa que a gente recebe e a prática dela, né? Então ele vai desconstruindo tudo com força. Ele também fala que esses unmonasteries são espaços é uma espécie de rede de apoio, tá? Então, se essas pessoas estão atuando de um formato um pouco diferente do formato tradicional, e às vezes isso gera algum tipo de insegurança, quando elas estão juntos, isso potencializa, isso gera uma autoestima, uma rede de apoio. E ele fala que a ideia não é operar como um projeto utópico, né, boa noite, Lu Pegoraro, que a ideia não é operar como um projeto utópico, mas é operar como um extintor de incêndio. Olha que interessante, como um extintor de incêndio. Então, e aí aqui tem as ferramentas de extintor de incêndio, então fica essa provocação para quem várias vezes a gente cruza aí, a gente tem as lives, tem pessoas no grupo que tem um monte de vontade de fazer, de mudar, de reagir, mas aí acaba ficando uma rebeldia, uma proatividade ali meio crua, então aquele dessas ferramentas para aterrissar, então fica da vontade de ficar falando só sobre isso, tem muito assunto, e isso já é de 2012, cheio de assunto, e muito assunto. Então, aqui é um projeto onde ele tenta aplicar esse modelo de autogestão numa galeria, tá? Esse modelo de fluidez
de disciplinas e de talentos. Esse modelo do An Monastery chama-se Espaço Projeto Lima Azulo, e ele fala que é um lugar onde você é uma galeria, mas você pode fazer festivais gastronômicos, você pode debater novas ideias, e ela fica na região de Tottenham, em Londres. Eu não conhecia, a próxima vez que eu for, quero conhecer. Então, é um modelo, é uma galeria com um modelo de gestão diferente, né? Menos restrito às artes visuais, menos restrito ao gosto do proprietário, menos, enfim, mais fluido. Acho que pode ser interessante pesquisar. Tem várias pessoas aí que me procuram, que estão abrindo galerias novas, e eu falo, bom, qual que é o diferencial? Né? Então, essa já passa a ter um diferencial no modelo de gestão e na programação, e uma vez que você tem um diferencial no modelo de gestão, aí você passa a ter um diferencial real, né? Senão fica mais um espaço, né? Com o gosto de alguém. E esse é um outro projeto onde chama-se Notes from the Field, né, que é notas de campo, onde ele pega, é um projeto de 2016, onde ele pega práticas coletivas, aí, colaborativas de arte e ciência, né, e tem algumas pessoas aí com quem eu estou trabalhando que estão tentando fazer muito isso, de aproximar, e acho que a gente vê, né, fora de um circuito assim muito inteirado, aí, muito ciente de como as coisas estão desenvolvendo, ainda tem um receio, ainda é novidade para muita gente essa coisa da colaboração entre disciplinas, né? Então eu falo com uma pessoa que está em escultura e a outra pessoa que está em biologia, falo, gente, façam coisa juntos. Nossa, mas será que dá certo tudo, né? Uma pessoa que está em geologia e um outro artista, eu falo, façam alguma coisa juntos. E ainda tem então aqui ele pega, né, são projetos colaborativos entre arte e ciência, onde ele reúne vários exemplos de arte útil. E olha que interessante, porque muitas vezes, né, uma das coisas que difere a arte do design é a questão do uso, né? A gente fala, né, isso tradicionalmente, isso pode ser questionado, mas que o design tem uso e que a arte não tem uso. Então ele já quebra isso, ele faz uma seleção de obras de arte úteis, e ele fala para os participantes ali, você tem participantes de arte, de ciência, você fala, vamos criar projetos artísticos, vamos criar obras úteis, né? Na arte que seja uma ferramenta, que seja uma tática de ação. E aí, esse é um projeto que foi feito na região, no estuário do Tâmisa, tá? Então, é um projeto que foi, chama-se, eu coloquei onde é que está a tradução aqui, falando sujo, linha em primeiro lugar, usando alimentos e forrageamento para explorar questões ecopolíticas locais no estuário do Tâmisa. Oi, Beth, está gostando? Querida Beth, saudades. Então esse é um projeto que ele vai, né, com essa comunidade, né, com o compromisso de ser colaborativa e com práticas diferentes, né, para que você tenha realmente, eu tenho um amigo que fala sujar os DNAs, né, para que realmente, né, você tenha uma colaboração onde ambos saiam diferentes do que eles entraram e o que eles produzem seja algo que nenhum dos dois pudesse ter produzido sozinho, né, que você olhe e você veja que é algo bem diferente e que assuma compromissos, né, de utilidade, e no projeto ele dá referências, né, para fomentar aí as ideias de casos de arte útil para as pessoas estudarem. Então, a Beth, acho que não sei se você viu o começo, mas isso é uma live que eu acabei não colocando aqui, como eu coloco de costume, o que faz um curador na posição de Chief Technology Officer, tá? O chefe executivo de tecnologia de um centro cultural. E aí, aqui vai ficar claro, a Beth, no próximo, que ele é um cara muito prolífico, assim, faz muita coisa. Uma das coisas que ele fez foi fundar essa editora, chama-se Nhota Books, tá? Nhota vem de... Oi, Helva Muniz, tudo bom, Helva? E a gente está no YouTube, tá, com os slides, então quem estiver vendo aí e quiser ver os slides, é só pular para o YouTube, tem o link na bio. Então, ele fundou essa editora comprometida com o que ele chama de técnicas de despertar, tá? Então ele fala que o mundo precisa ser reimaginado, né? E ele quer
fornecer ideias, ferramentas, referências que possibilite a reimaginação e o reencantamento do mundo ao nosso redor. E Iota vem de ignorar, é uma linguagem mística do século XI, e eu acho muito interessante, né, que eu já falei isso antes, mas ele é um executivo é um curador que está numa posição de executivo de tecnologia, que se apresenta como um ludita, né, como alguém que resiste à tecnologia. E aí eu achava que era, né, mais uma brincadeira dele, uma coisa assim que não, né, mais uma coisa meio de gênero e tudo, mas o que ele faz de pesquisa ali de 1000 a 1500, assim, de, né, 500 anos atrás a 1000 anos atrás, é muito interessante. Então ele começa a pegar a criação de mitos, de magia, e aí eu vou mostrar para vocês alguns dos livros dessa editora que ele fundou, tá? Então esse é um livro que é um diário, tá? E nesse diário ele coloca várias datas à medida que você vai passando o diário. Ele coloca várias datas como aniversário do Buda, festivais esotéricos, referências ocultistas, referências de Jung, referências de William Blake, referências astrológicas, né, tudo coisas que tirem a gente desse modelo mais funcional, mais pragmático, né, mais positivista, para fazer a gente, né, dar uma chacoalhada e olhar o mundo de outra forma, né? Ele fala que é uma editora comprometida com técnicas de despertar. E esse é um outro livro, chama-se Estados Alterados, tá? E é um livro que propõe, né, o que são estados alterados de consciência. Estados alterados podem produzir mundos alterados, né? Então, tudo para tirar a gente, fazer a gente pensar de um jeito diferente, né? Para a gente conseguir olhar o mundo de uma outra forma. Ele fala, a gente precisa olhar o mundo de outra forma se a gente quiser, de alguma forma, solucionar os problemas que a gente tem. Então, ele fala encontros com sonhos, panpsiquismo, inteligência artificial, luto, plantas aliadas, cogumelos, ritual, jornadas no som e além do som, poemas, tá? Então, esse é um dos livros, tá vendo? Tá escrito, editado por Sarah Shin e Ben Vickers, tá? É uma um outro exemplo do tipo de livro que o Karina Baiman, do tipo de livro que ele publica na editora que ele fundou. E mais um livro, dá vontade de comprar todos, que ele fundou, é esse Atlas da Inteligência Artificial Anômala, tá? É um livro de 2021, e aí nesse livro ele usa como referência, não apareceu aqui, eu tinha colocado mais um recorte que não apareceu, mas um mapa de imagens da vida após a morte da antiguidade. Por um lado me parece meio obscuro, meio radical você falar em vida após a morte, e por outro a gente está falando em fim do planeta, né? A gente está falando que né, vai faltar água, as pessoas não estão mais com vontade de ter filhos, tem crises de suicídio, de depressão, então, né, é um momento oportuno para você usar referências do passado, né, reflexões sobre vida, sobre morte, e que aí a gente passa a ter repertório para pensar o hoje de outra forma, né? E então tem uma série aqui, se vocês olharem, eu coloquei a capa, e quem estiver olhando no Instagram, eu estou mostrando isso no YouTube, tá? Vocês cliquem no link na bio e vão para o YouTube, que eu estou mostrando essas imagens. E aí tem uma foto do verso, onde eles vão colocando referências com sistemas de conhecimento antigos, tá, e emergentes. E aí teria que comprar o livro para saber, mas eu imagino que coisas como a imprensa, né, coisas como os primeiros computadores, como a inteligência artificial, e essa relação, né, da humanidade com conhecimento. E isso eu posso dizer que é fantástico, porque eu li, tem um livro aqui, ó, esse aqui, que é a relação da humanidade com conhecimento, e me deu chama-se Uma Mente Organizada. É um outro propósito, é um propósito mais funcional e não um propósito de você, né, existencial, filosófico. Mas quando você entende a relação, né, da humanidade com conhecimento, com a inteligência, isso te acalma muito,
Então isso a gente está todo mundo, né, cada pessoa que você fala, a pessoa fala, puxa, tô tão esquecida, e na verdade, ou está todo mundo com medo da inteligência artificial, a gente vê que a humanidade passou por isso quando surgiu a imprensa, né, que uma vez que surge a imprensa, você deixa de depender da tradição oral, e você passa a poder estocar conhecimento, você passa a poder acumular conhecimento de outra forma, e aí isso foi uma revolução no próprio uso do cérebro, né, então isso é muito interessante. Então eu imagino que ele mapeia esse tipo de coisa no Atlas da inteligência artificial anômala, para que a gente possa né, ter um mapa que fala, né, um mapa convincente e surpreendente da nossa complexa relação com a inteligência, desde os sistemas de conhecimento antigos até os emergentes. Então, olha que maravilha, olha a visão desse cara. Eu acho ele incrível. Ele tem, quer ver? Eu coloquei aqui um dos slides anteriores, acho que ele tinha 36 anos, e com 25 ele já tinha feito a maratona do trabalho, a gente falou na live anterior, isso é aquele projeto que coloca a competição entre diferentes algoritmos de inteligência artificial dentro do Bob, né, que é Bag of Beliefs, que é esse personagem que é um projeto do Yan Sheng com quem ele trabalhou. E esses são os dois relatórios sobre os futuros ecossistemas da arte. Isso era a entrada né, a ideia de colocar os artistas numa curva anterior à curva de maior adesão das tecnologias, para que os artistas pudessem participar da formação da narrativa logo quando essas tecnologias surgem, e não do uso, né, funcional delas depois, quando elas já têm uma adesão maior. Tudo isso é coisa que a gente já falou antes, então quem tiver interesse vê na live anterior. E boa noite, Ray. Então ele é de 1986, tá? Então ele tem o que, 41 anos, acho que é 41 para 42, tá? Então, cara, para a quantidade de coisas que ele fez, ideias revolucionárias aí que ele foi criando, então você vê que ele não só está cuidando da tecnologia, mas ele está pegando toda a questão do impacto, o que a tecnologia significa em termos de modelo de organização da sociedade, em termos de reimaginação do mundo, em termos de referências, né, para estados alternativos de consciência, relação com conhecimento e até resgate. Isso é um próximo projeto, que é um projeto que ele fez a partir dos desenhos da Zaha Hadid, né, que é essa arquiteta fantástica. E o que ele faz? Ele pega e usa o espaço virtual para dar vida ali, né, para realizar projetos arquitetônicos não realizados. Imagina se a gente pudesse fazer isso, pegar ali, oi Dinha, tudo bom, boa noite, se a gente pudesse pegar, né, tipo Paulo Mendes da Rocha, pegar o Niemeyer, pegar esses grandes arquitetos brasileiros e realizar os projetos deles não realizados no espaço virtual. Olha que espetáculo. Então ele fez isso com a Zaha Hadid. E aí isso alimenta em outros, né, uma das coisas que eles fazem ali na Serpentine Gallery é construir, a cada verão eles comissionam um grupo de arquitetos jovens ali, emergentes. Oi, André Lissonja, desculpe se eu não consigo pronunciar direito, às vezes os arrobas não são tão fáceis. E aí eles comissionam a cada verão arquitetos para gerar um pavilhão onde eles organizam uma maratona intelectual dentro desse pavilhão. Então ele já tem esse histórico de comissionamento. E aí, uma vez que você pega esses trabalhos não realizados de grandes arquitetos e realizam eles no espaço digital, você reflete sobre as possibilidades do metaverso do espaço digital, você reflete sobre o processo criativo, você gera um repertório para, né, novas ideias, né, novos projetos para arquitetos. E deixa eu ver aqui. Aqui eu fez em parceria com o Google, tá? Da mesma forma que as pinturas de Zaha Hadid serviram como ferramentas para pensar e propor o projeto de novos edifícios, essa experiência busca traduzir alguns dos principais aspectos e DNA contidos nas pinturas em realidade virtual. Uma pintura em realidade virtual. Esse é um filme em 360 graus de uma das experiências de realidade virtual. Tá? Aí tem um filme aí que mostra, isso é uma captura de tela
de um filme, vocês colocarem Ben Vickers, a Hadid, a Virtual Reality, tá? Vocês conseguem ver o pessoal está falando que eu estou pondo conteúdo demais, então, oi Suzy, mas eventualmente o que a gente pode fazer nas próximas lives é pegar só um desses projetos e entrar neles mais a fundo, em vez de fazer uma citação mais breve sobre um número maior deles, tá? E aqui eu queria mostrar para vocês um outro projeto, tá? Eles fizeram, é um projeto de arquitetura aumentada, então tem esse, correta pronúncia, parabéns, André Lissonger, é isso? Então, eu sou João Correia, André, prazer. E aí, o que eles fazem? Eles têm essa experiência em comissionar arquitetura emergente, então eles, junto com o Google e com o David Adjaye, né, um arquiteto que foi reconhecido aí pela rainha, eles fazem essa competição para projetos que queiram reimaginar os espaços da cidade, tá? E aí tem todo um monte de aplicações, um processo seletivo super rigoroso, e eles querem reimaginar os espaços da cidade e reimaginando também André é arquiteto, então André, você vai curtir essa questão de arquitetura, acho que você deve ser familiar aí com os pavilhões temporários da Serpentine Gallery, se não for, corre lá, que eles comissionam aí por um período curto, não sei se é 2 meses, um pavilhão temporário, onde eles realizam dentro desse pavilhão, feito por grandes arquitetos aí, uma maratona aí de debates sobre assuntos, né? Uma delas, em 2018, foi curada pelo Ben Vickers, foi sobre o trabalho, sobre o futuro do trabalho. E, voltando, esse projeto chama-se The Deep Listener, tá? O ouvinte profundo, obrigado, a Thaís colocou aqui as traduções, e aqui, ó, quer ver? Aí ele vai evoluindo, deixa eu ver se eu coloco um pouquinho maior aqui para a gente conseguir ler, e aí ele vai passeando pelo parque, tá? É um projeto de arquitetura aumentada, e vai falando, né? Tem uma voz que fala: a vida no parque que você não vê, sons que você não ouve, juntos vamos ouvir as espécies do parque, eu sou seu guia. Então, olha que interessante a relação entre a arquitetura e os sons e as espécies que estão no parque. Então, uma arquitetura que vai se integrando com a realidade ali do parque. E isso vai muito de encontro ali, quem viu a minha live do novo conceito de humano, né, onde você começa, as disciplinas acadêmicas começam a transbordar nesse novo conceito de humano, onde você não tem aqueles 3 grupos de disciplinas exatas, humanas e biológicas, e você não passa a ter, e eles começam a transbordar, e de repente, né, a biológica e as humanas e as exatas estão todas misturadas, e a Rei de Castro. E esse é um projeto que você vê, né, exatas, humanas e biológicas, todas juntas, e é um ótimo exemplo do que eu citei teoricamente naquela live do novo conceito de humano, que eu usei, quem está aqui e não viu, eu usei como base uma pesquisa feita no Berggruen Institute, esse Instituto Berggruen em Berkeley, que é financiado pelo Nicholas Berggruen, que é filho de um grande marchand aí da época moderna, e é interessante porque é um cara, né, que é um empreendedor bilionário de Hollywood. André, como você vê essa arquitetura emergente no nosso país, onde a nossa condição financeira e a nossa mão de obra é condicionada à arquitetura moderna? Valeu. Vamos falar sobre isso, André, é um prazer ter a sua pergunta. Se você quiser entrar ao vivo daqui a pouquinho, eu estou terminando aqui o conteúdo, a gente conversa isso em pessoa. E eu vou mostrar aqui mais algumas imagens. Essa ideia parece que é um bueiro imaginário, e acho que eu teria que ver, tem muito texto aqui, mas com base nos princípios como processo lento, então o projeto chama-se Escuta Profunda, né, o ouvinte profundo, e aqui é o que eu ia interpretar,
e fala se você quer entrar, André, e aí a gente entra daqui a pouco. O que eu ia interpretar aqui era que essa coisa de escuta profunda justamente era a escuta profunda ao ambiente, né? E aqui ele é isso, é de fato. Então, com base nos princípios da escuta profunda, um processo lento e incorporado de escuta atenta e incorporado para refletir e aprender. O Kjudskjinsen, se não me engano, ele era dinamarquês, colaborou com o gravador de campo e design de som, tá? Então tem um gravador de campo, um designer de som, para representar 5 espécies como som. Então, uma representação sonora de espécies. E olha, isso já estava na documenta de Castro há 5 anos atrás, espelhando o processo de trabalho de campo realizado por Kurt Stinson. Tanto o áudio quanto o visual dentro do projeto são extraídos diretamente de material orgânico, olha isso. E o coletado de um período de pesquisa incorporado em Kensington Gardens e Hyde Park. Esses materiais orgânicos são então transformados por meio de processos digitais para serem reinseridos no mesmo contexto. Olha que interessante. Tá, então isso é ali para o André, que está na arquitetura. É isso, ele é dinamarquês e é um artista, tá, o Jacob, que é de 1987, que criou esse conceito do ouvinte profundo, onde você vai ouvindo as espécies, você vai ouvindo a biodiversidade, você passa ela para um processo digital e você reinsere nesse projeto do ouvinte profundo. E aí teve parceria com o Google Art and Culture, teve parceria com o David Adjaye, e é isso. Quem quiser entrar no site do Jacob Stinson, tem coisas incríveis. Gente, se vocês quiserem, vocês me mandam direct depois, e eu passo esses links para vocês, tá? Aí tem aqui, tá, tem um slide que era para estar aqui, não está aqui, tá? Mas ele fala que ele fala o seguinte: a vida no parque que você não vê, sons que você não ouve. Juntos vamos ouvir as espécies do parque, eu sou seu guia, tá? Então é uma das premissas aí do projeto. E aí eu queria recuperar aqui com vocês, isso é uma parte de uma palestra que eu fiz em São Paulo, em 2019, onde eu colocava esses slides, né, um dizendo que esse mundo acabou, e o outro dizendo que tinha um novo mundo que nascia. E aí tinha gente que falava: nossa, que radical, o mundo não acabou, olha, eu saio na rua, eu vejo o mundo lá, como é que você está dizendo que acabou? Tinha gente que falava: não, o mundo definitivamente acabou, e tem um mundo que está nascendo, olha só, está tudo dominado pela tecnologia agora, tem novos códigos de gênero, novos códigos de governança, de colaboração, uma consciência planetária que a gente não tinha antes. Então eu coloquei aqui para lembrar, né, que isso foi antes da pandemia, a pandemia só acentuou esse processo, onde a gente está vivendo essa transição. Oi, Shirley, onde a gente está vivendo essa transição de mundos. Estamos no YouTube, se quiser ver os slides, e se bem que está acabando, você vai ter que ver a gravação, acho que a gente tem mais 1 minutinho, 2 minutinhos aí. Então tem no site da colecionista, tem vou colocar aqui para vocês no YouTube, tem esse PowerPoint, esse PowerPoint inteiro, mas aí a gente mostrava algumas características do velho mundo com base em obras de arte, algumas características do novo mundo com base em obras de arte, e a gente argumentava que ele acabou. E aí já tem um mundo todo nascendo, né, uma questão de, nesses projetos que eu mostrei, hoje já tem projetos, alguns desses que eu mostrei que parecem super revolucionários, já tem 10 anos, né? Então, é uma questão da gente decidir se a gente quer participar do novo mundo ou se a gente quer ficar no velho mundo e se disponibilizar e ir atrás disso, né? E em que mundo a gente quer viver. Eu não quero ficar obsoleto, então eu vou atrás disso obsessivamente e compartilho isso com vocês. Então, hoje nós falamos sobre o que faz um curador na posição de chefe executivo de tecnologia num centro cultural, com base na Serpentine Gallery e no Ben Vickers. Espero que vocês tenham aproveitado.
Hoje falamos do Ben Vickers, falamos do Lee Mazzullo, recapitulando um pouco o que a gente aprendeu hoje, falamos da Inyota Books, essa editora que ele fundou, falamos desse relatório, parece que é um relatório importantíssimo, eu descobri pela primeira vez aí, estudando eles, sobre os diferentes modelos, aí hoje eu cruzo diferentes modelos de organização da sociedade, né, baseado nesses 4 principais, né, e o tribos, instituições, mercados e redes, né, falamos sobre a maratona da Serpentine Gallery, eles fazem essas maratonas intelectuais, oi Dani Bromberger, e sobretudo, tudo bom, Ju, boa noite, e sobretudo, gostou do conhecimento dos 3%, Quinho? Eles fazem essas maratonas intelectuais com temas, essa que o Ben Vickers organizou era com base no trabalho, tá, no futuro do trabalho e né, repensando o que acontece com o trabalho com inteligência artificial, o que acontece com o trabalho com robótica, o que acontece com o reino universal, aí tem a lista dos colaboradores lá, cada um falou de um. Falamos sobre essa formação da narrativa, sobretudo ali quando a gente mostrou lá no começo aquele slide da curva de, né, quando surge uma nova tecnologia, ela surge, aí ela tem um pico ele chama de inflação de expectativa, né, onde fica aquele auê, aquela expectativa gigante sobre aquela tecnologia, aí depois cai, obviamente aquela expectativa toda não pode ser materializada, então ela despenca e vira uma depressão, vira um desapontamento, até que o potencial real começa a ter uma adesão, e aí ela cresce e entra num platô, né? Então ele fala nesse assunto de formação de narrativa, recapitulando aqui rapidamente para quem não viu, porque isso é fantástico, acho que é um dos meus aspectos favoritos nesse material. Ele fala que os artistas, os museus em geral, eles entram quando a adesão da nova tecnologia está num platô, mas quando ela está num platô, ela já tem uma narrativa em torno dela que é definida do ponto de vista de uso, do ponto de vista de filosofia. Então, alguns desses projetos que a gente viu, né, é num insight muito básico, assim, filosoficamente, mas igualmente genial, que é de tentar inserir o pensamento artístico, né, o processo criativo dos artistas, no começo antes de ter essa euforia, antes de ter essa inflação de expectativa, quando ainda está se pensando sobre o potencial da tecnologia, trazer os artistas para pensar sobre isso, né, porque quando a arte, ela já nasce com propósito, né, e tem o Instituto Berggruen, eu fiz uma live aí sobre o novo conceito de humano com base no Instituto Berggruen, tem bastante coisa aí que eu fiz com base no material do Instituto Berggruen. Eles falam que a tecnologia tem isso, aprender da arte, né, que a arte já nasce com propósito. Se a gente começar a pensar na tecnologia como algo que nasce com propósito também, a gente vai ter uma mudança de paradigma, pode ser bem útil. Então esse é o ponto de formação de narrativa, e o Future Art Ecosystem, os futuros ecossistemas da arte, são relatórios anuais. A gente teve o segundo ano passado, o terceiro sai em setembro, né, sobre reflexões aí sobre os novos ecossistemas da arte, e isso acho fundamental. Quem está aqui e trabalha como arquiteto, como artista, como curador, como galerista, ou entusiasta, psicanalista, né, é um bom radar aí de para onde as coisas estão indo, né, do ponto de vista de relação sistêmica. E então é isso, gente. Hoje foi nosso episódio aí sobre o CTO, e na próxima eu estou inclinado a falar, isso é um livro muito legal de um dos meus caras favoritos, que é o Kenneth Goldsmith, que ele fala como um curador de arte desperdiça tempo na internet. Então a gente fica na internet desperdiçando tempo, mas ele desperdiça tempo de formas muito divertidas, que a gente aprende bastante. Então ele pega, né, tipo 30 pessoas e coloca elas para colocar a mesma música e ao mesmo tempo, né, e aí depois ele pega e pede para todo mundo compartilhar senhas, e aí quando as pessoas não querem compartilhar senhas, depois eles compartilham, ninguém sabe que há senhas um do outro, então ninguém invade, mas aí eles percebem que as senhas, na verdade, são microbiografias das pessoas, porque elas usam a data de nascimento de uma pessoa amada, de uma mãe, de um pai, uma memória de infância. Então ele começa a dar propósito, a tirar novos significados do tempo desperdiçado na internet. É super divertido. Então eu estou pensando em fazer um levantamento aí de uma meia dúzia desses estudos de caso de desperdício de tempo e compartilhar com vocês na quinta-feira, tá? Aqui faltou acho que é a apresentação antiga que foi carregada, mas é quinta, dia 28. Então é isso, gente. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, estou aqui por mais 10 segundos, senão eu deixo vocês. Espero que tenha sido útil aí na nossa proposta de
mostrar. Oi, A Vida com Joy, tudo bom? Boa noite. Estamos encerrando, mas você pode ver a gravação no YouTube, se tiver interesse. E tô gostando de ver como vocês estão. Oi, esse Poesia e Arte, tô gostando de ver como vocês estão recomendando. Aí tem vários amigos de pessoas que estavam nas lives anteriores entrando. E isso faz parte da nossa proposta aí de mostrar para vocês. Oi, mesmo. Oi, Marina Agostini, tudo bom? E boa noite. Chegou um pouquinho tarde, Marina, estamos terminando, mas fica gravado e na quinta estaremos de volta às 8h30 para mostrar para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Convenhamos, desde o material aí que eu mostrei hoje, a gente amadurece bastante a nossa visão de mundo. Então é isso, gente. Boa noite. Vou desligar aqui.